Boa tarde. Boa tarde. Hoje fui convidado aqui para o seu podcast, né? Para falar um pouco sobre Gonçalves Dias, um grande poeta, um grande marco, marcou a poesia e mesmo depois da sua morte, continua aí seu legado, né? Então, alguma vez você já ouviu sobre Gonçalves Dias? Não, nunca ouvi sobre ele não. Em 1946, havia composto o drama Leonor de Mendonça, que o Conservatório do Rio de Janeiro impediu de representar o pretexto de ser incorreto na linguagem. Em 1847 saíram os primeiros cantos, com as poesias americanas, que merece artigo encomiástico, de Alexandre Herculano. No ano seguinte, o público, segundo os contos, e para vingar-se dos seus gratuitos censores, conforme registraram os historiadores, escreveu aos Cetilhas de Fel Antão, em que a intenção aparente de demonstrar conhecimento da língua o levou a escrever um ensaio filológico num poema escrito em idioma misto, de todas as épocas, porque passaram a língua portuguesa até então. Em 1849, foi nomeado professor de latim e história no Colégio Pedro II e fundou a revista Gonaraba. Com Macedo Porto Alegre, em 1851, publicou os últimos cantos, encerrando a fase mais importante de sua poesia. E onde foi que ele nasceu? Ele nasceu em Caxias, que fica no estado do Maranhão, em 10 de agosto de 1823. Quem eram seus pais? Ele era filho natural de João Manuel Gonçalves Dias, comerciante português, natural de Trás-os-Montes, e de Vicência Ferreira, que no caso era mestiço. O pai dele era perseguido pelas exaltações nativistas, né? Refugiou-se com a companheira perto de Caxias, onde nasceu o futuro poeta. Ele tinha esposa? Casou-se no Rio em 1852, né, com Olímpia Carolina da Costa. Foi um casamento de conveniência, origem de grandes desventuras para o poeta, devidas ao gênio da esposa, do qual se separou em 1856. Tiveram uma filha, infelizmente, falecida na primeira infância. O pai, casado em 1825 com outra mulher, levou consigo, deu-lhe as instruções e o trabalho o matriculou no curso de latim, francês e filosofia do professor Ricardo Leão Sabino. Em 1838, Gonçalves Dias embarcaria para Portugal para prosseguir nos estudos, quando lhe faleceu o pai. Como foi sua vida? Em 1846, havia composto o drama Leonor de Mendonça, que o Conservatório do Rio de Janeiro impediu de representar o pretexto de ser incorreto na linguagem. Em 1847 saíram os primeiros cantos, com as poesias americanas, que merece artigo encomiástico, de Alexandre Herculano. No ano seguinte, o público, segundo os contos, e para vingar-se dos seus gratuitos censores, conforme registraram os historiadores, escreveu aos Cetilhas de Fel Antão, em que a intenção aparente de demonstrar conhecimento da língua o levou a escrever um ensaio filológico num poema escrito em idioma misto, de todas as épocas, porque passaram a língua portuguesa até então. Em 1849, foi nomeado professor de latim e história no Colégio Pedro II e fundou a revista Gonaraba. Com Macedo Porto Alegre, em 1851, publicou os últimos cantos, encerrando a fase mais importante de sua poesia. Ele voltou ao Brasil? E voltou ao Brasil em 1845, passou rapidamente pelo Maranhão e, em meados de 1846, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde morou até 1854, fazendo apenas uma rápida viagem ao norte em 1851. E depois? Infelizmente, a vida desse grande poeta, essa grande figura pública, veio a se findar no ano de 1864, em um naufrágio no Maxi dos Andes, no Maranhão também, em 3 de novembro de 64. Nosso podcast de hoje foi esse, falando sobre nosso poeta Gonçalves Dias, que deixou um grande legado aí na história brasileira.